Você sempre recebe aquilo que realmente deseja, menos ainda que esse desejo não seja o que você imagina querer conscientemente. Esse é o primeiro choque. A maioria das pessoas acredita que seus anseios conscientes representam a totalidade de suas intenções, como se aquilo que expressam verbalmente ou aquilo que pensam voluntariamente fosse a raiz mais profunda de seu desejo. Mas invariavelmente o que chega até você não é aquilo que a sua mente superficial formula, e sim aquilo que a sua estrutura inteira menos mental, emocional, corporal e energética menos realmente emite. Tudo o que acontece na sua vida, absolutamente tudo, retorna a você como consequência do que flui de você. É por isso que, em uma linguagem simbólica, podemos dizer que tudo é karma, não no sentido popular de punição ou recompensa, mas no sentido de movimento natural, de causa e consequência inseparáveis. Para a maioria das pessoas, isso parece absurdo. E é fácil entender por quê. Pois, se você tenta definir quem você é apenas pelo comportamento consciente e voluntário, menos aquilo que você decide deliberadamente, então essa visão de retorno inevitável soa injusta, exagerada, até cruel. Mas essa definição de eu é ridícula. Nenhum ser humano se resume ao que pensa voluntariamente. Nossa mente consciente é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. A verdadeira estrutura da personalidade inclui instintos antigos, impulsos que não compreendemos, hábitos condicionados, emoções reprimidas, memórias profundas e formas de perceber o mundo que não passam pelo pensamento lógico. A maior parte do que você faz não é realmente feita por esse pequeno eu voluntário que acredita estar no controle. A vida é muito mais vasta do que isso. Mesmo quando você age conscientemente, essa ação consciente surge apoiada em milhares de influências que você nem percebe, o ambiente em que nasceu. Seus pais, a cultura ao redor, sua linguagem, suas experiências, seus traumas, seus sonhos, suas tendências. E além de tudo isso, existe ainda uma espécie de movimento maior, uma pulsação viva da realidade, da qual você é apenas uma expressão. Por isso, quando dizemos que tudo o que acontece com você é fruto do que você é, estamos dizendo que a vida inteira se organiza em torno do seu modo de estar no mundo e não apenas do que você pensa que está fazendo. Agora, quando você começa a perceber isso, algo muito interessante acontece. Você descobre que não está separado do que chama de ambiente ou outro. Você sempre acreditou que existia você, de um lado, e o resto do universo do outro, que havia o seu interior, seus pensamentos, sentimentos e decisões, e havia o exterior menos as circunstâncias, os acontecimentos, as ações das outras pessoas. Mas essa distinção é apenas uma convenção. A realidade funciona como um tecido contínuo, e aquilo que você percebe como externo é, muitas vezes, apenas a parte do processo que você não reconhece como sua. É como observar uma serpente deslizando pela água. Ela tem um lado esquerdo e um lado direito, mas ambos se movem juntos, inseparáveis, como duas metades de um mesmo gesto. Não faz sentido dizer que um lado da serpente causa o movimento do outro. Ambos são expressões simultâneas do mesmo organismo. Da mesma forma, o que você faz e o que acontece com você são movimentos inseparáveis do mesmo processo. O universo não está respondendo a você. Ele está se movendo com você. Você e o entorno são um único fluxo. Quando essa percepção começa a surgir, você sente algo muito peculiar. É quase como se o mundo estivesse respirando junto com você. A fronteira entre o eu interior e o mundo exterior se dissolve levemente. E começa a surgir uma sensação estranha de unidade, menos algo que é muito diferente da ideia comum de união espiritual que as pessoas romantizam. Não é uma emoção grandiosa, nem êxtase, nem uma revelação iluminada. É algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. É a constatação de que sua vida nunca foi apenas sua, de que sempre houve uma dança contínua entre você e o resto do mundo, e que essa dança acontece automaticamente, sem que você a controle. Mas é nesse momento que surge o perigo, porque se você vem de um ambiente cultural ocidental, essa sensação de fluxo pode ser facilmente interpretada como eu estou controlando o mundo ou eu sou a força que move tudo. O ego ocidental é treinado para imaginar-se como a fonte de todas as decisões, como o centro do universo. Então, quando percebe que o mundo se move junto com o seu interior, pode surgir a ilusão de que eu sou Deus, não num sentido místico legítimo, mas num sentido inflado, narcísico, eu comando tudo. É por isso que muitas pessoas que experimentam estados alterados de consciência menos, seja por psicodélicos, seja por experiências emocionais intensas, menos acabam se confundindo. Em vez de compreender que o ego é parte do universo, acreditam que o ego está acima do universo. Essa é a armadilha da inflação espiritual. Mas se você consegue evitar essa armadilha e continua observando a si mesmo com sinceridade, percebe uma verdade muito mais simples e muito mais profunda. Não há separação. O que você chama de eu e aquilo que chama de mundo não são duas entidades distintas interagindo.
São dois lados do mesmo processo. A sua vida interior e os acontecimentos exteriores são aspectos complementares de uma mesma realidade. Isso significa que o mundo não está lhe forçando nada, nem você está forçando o mundo. Não há causa de um lado e efeito do outro. Há um fluxo único. E quando essa visão se estabiliza, você começa a sentir a vida como um processo natural. Tudo flui. Não há o peso da resistência. Não há o conflito constante entre desejo e realidade. É como caminhar e sentir que o chão está lhe levando junto, que não existe um obstáculo fundamental entre você e o próximo passo. A vida deixa de ser uma luta e se torna um movimento. Essa sensação, no entanto, é apenas o início. Ela abre uma porta para uma compreensão ainda mais profunda. Que aquilo que você chama de eu não é um ponto isolado no universo, mas a expressão viva de uma totalidade. Que seus desejos não surgem sozinhos, mas como parte de um grande tecido de acontecimentos. Que suas ações não são causas isoladas, mas componentes de um processo cósmico contínuo. E quando essa visão amadurece, você percebe algo libertador. Tudo o que chega até você é uma continuação do que você já é, nada está realmente fora do lugar. Tudo é coerente com a sua estrutura profunda. E é isso que chamamos de karma, não como castigo, mas como coerência. O universo inteiro está sempre em coerência consigo mesmo, e você faz parte dessa coerência. Quando essa percepção de unidade entre você e o mundo começa a surgir, algo muito curioso acontece dentro da mente humana. É como se um portal se abrisse para uma sensação totalmente nova. A sensação de que aquilo que chamamos de interior e aquilo que chamamos de exterior se movem, juntos como se fossem dois aspectos inseparáveis de um único processo. Essa experiência, quando surge de maneira espontânea ou profunda, pode ser extremamente transformadora, mas ao mesmo tempo pode ser perigosa, especialmente para pessoas que cresceram dentro de uma cultura que enfatiza o indivíduo, o controle pessoal, a separação e a centralidade do ego. A mente ocidental é treinada desde cedo para acreditar que existe um eu isolado, independente e responsável por suas próprias decisões, e que tudo fora desse eu é o mundo externo, algo a ser conquistado, dominado, controlado ou resistido. Assim, quando uma pessoa acostumada a esse paradigma vivencia pela primeira vez a ideia de que o mundo se move com ela menos que as fronteiras entre o interior e o exterior desaparecem menos. É muito comum que interprete essa sensação da pior maneira possível, como se tivesse adquirido algum tipo de poder extraordinário ou como se tivesse ascendido a uma posição divina. É aqui que muitas pessoas se perdem. E não é coincidência que isso aconteça com tanta frequência com usuários de substâncias psicodélicas. Não porque o psicodélico cria essa ilusão, mas porque ele remove rapidamente as barreiras que separavam o consciente do inconsciente, revelando de uma só vez aquilo que normalmente é descoberto lentamente, com maturidade espiritual e autoconhecimento. Quando essas barreiras caem repentinamente, a pessoa vê o mundo inteiro mexendo junto com ela, e sem preparo, sem guia, sem discernimento, conclui: eu estou controlando isso, eu sou a fonte, eu sou Deus. O equívoco nasce da confusão entre unidade e controle. A verdadeira experiência de unidade revela que não há separação, que o movimento é único. Mas o ego interpreta essa unidade como se ele fosse o motor da realidade, quando na verdade o ego é apenas um pequeno redemoinho dentro de um oceano muito maior. É como se uma onda acreditasse que controla o mar. E o pior é que essa interpretação equivocada, essa enflacar, não é percebida pela própria pessoa. Pelo contrário, ela acha que finalmente descobriu a verdade, que finalmente se iluminou, que finalmente entendeu tudo. A sensação de clareza é tão intensa que ela confunde essa clareza com onipotência. E aí nasce a megalomania espiritual. A pessoa começa a acreditar que suas intenções movem o mundo inteiro, que qualquer pensamento seu tem poder absoluto, que ela é um agente divino, um ser iluminado acima das leis humanas, acima da moral comum, acima do sofrimento alheio, acima da obrigação de respeitar limites. Ela começa a agir como se estivesse autorizada a fazer qualquer coisa, porque interpreta cada impulso interno como vontade divina. Esse é um erro antigo, recorrente e muito perigoso. Ele surge sempre que alguém tem contato com experiências místicas antes de ter maturidade emocional para compreendê-las. E é por isso que, em praticamente todas as tradições espirituais sérias, existe sempre um alerta contra a inflação do ego, especialmente nos primeiros estágios da jornada interior. O verdadeiro despertar não torna ninguém superior, não transforma ninguém em um ser excepcional. Não concede privilégios, não autoriza comportamentos irresponsáveis, não dispensa empatia, humildade ou compaixão. O verdadeiro despertar dissolve a separação, não glorifica o indivíduo. A inflação espiritual, porém, faz exatamente o contrário. A pessoa acha que transcendeu o ego, mas na verdade o inflou até um tamanho monstruoso. Ela pensa que se libertou, mas na verdade se aprisionou numa visão distorcida,
em que tudo gira ao redor do eu. E é aqui que surge o fenômeno dos santos de papel, dos gurus autoproclamados, dos iluminados arrogantes, pessoas que acreditam estar acima do sofrimento humano, acima da ética, acima da responsabilidade, e que se tornam incapazes de perceber o mal que fazem aos outros. Elas caminham com uma aura de superioridade e declaram que qualquer ato seu é justificável simplesmente porque vem de dentro. Mas essa visão é totalmente equivocada. O fato de o mundo se mover com você não significa que você o controla. Significa que você é parte dele, que não pode agir como se fosse separado, que precisa assumir responsabilidade na mesma medida em que perde a ilusão de separação. Icarus. As pessoas que se consideram divinas são justamente as que menos compreendem o que divindade significa no contexto filosófico. A divindade verdadeira, menos entendida como unidade, implica humildade, não arrogância, entrega, não controle, dissolução do ego, não glorificação dele. A verdadeira experiência de unidade derruba qualquer pretensão de ser melhor que os outros, porque revela que não existem outros. A inflação espiritual faz o oposto. Transforma o ego humano na figura central de um universo que supostamente se curva às suas intenções. Esse é o sintoma mais claro de que a pessoa não compreendeu a experiência que teve. A experiência mística genuína quase sempre produz mais simplicidade, mais abertura, mais amizade com o mundo, mais compaixão. A experiência distorcida, por outro lado, produz superioridade, julgamento, isolamento e arrogância. A primeira é libertadora. A segunda é apenas uma prisão sofisticada. E tudo isso acontece porque a pessoa não percebeu ainda uma verdade fundamental. Fazer o que você quer não é algo que você começa a fazer depois de desperto, é o que você sempre fez. O que muda é a compreensão. A pessoa em inflação espiritual acha que agora pode agir sem regras, sem limites, sem responsabilidade, como se a iluminação fosse um passe livre para a irresponsabilidade. Mas qualquer ser verdadeiramente sábio sabe que essa é uma interpretação totalmente equivocada. A verdadeira sabedoria não liberta você da responsabilidade. Ela dissolve a ilusão de separação. E com isso transforma a responsabilidade em participação. Você não sente mais que deve ou que não deve. Você simplesmente age em harmonia com o que é, sem arrogância, sem resistência, e sem a fantasia de estar acima do mundo. A inflação, porém, faz o contrário. Coloca o ego no trono. Coloca o indivíduo como centro da realidade. Transforma a experiência mística numa ferramenta de poder psicológico. E isso cria pessoas que se acham superiores, especiais, intocáveis. É o mesmo fenômeno que produz mestres que manipulam discípulos visionários, que agem como tiranos curadores que abusam emocionalmente e fisicamente dos outros. Todos eles convencidos de que são excepcionais e iluminados, abençoados por uma sabedoria que supostamente não pertence ao restante da humanidade. Mas a verdadeira espiritualidade não cria esse tipo de comportamento. Ela cria o oposto. Ela produz seres simples, calmos, silenciosos, que não precisam provar nada a ninguém. Por isso, quando você começa a perceber que o mundo se move junto com você, tenha cuidado. Essa sensação pode ser tanto o início de uma grande abertura, quanto o início de uma grande ilusão. Tudo depende de como você interpreta. Se interpretar como unidade, libertação e dissolução do ego, você estará no caminho da sabedoria. Se interpretar como poder, como força pessoal, como superioridade, você estará no caminho da inflação. A diferença entre os dois caminhos é sutil, e é por isso que tão poucos compreendem. Uma das maiores confusões que surgem quando alguém começa a refletir sobre livre-arbítrio, desejo e o papel do ego é a ideia de fazer o que eu quero. Para a maioria, isso parece simples. Você escolhe algo e faz, mas essa é apenas a aparência superficial das coisas. O que a maioria não percebe e o que raramente é ensinado é que mesmo quando você acredita estar fazendo algo que não queria fazer, ainda assim está realizando uma forma de querer. Isso pode soar estranho no início, até desconfortável, porque contradiz a visão comum que temos de obrigação, dever e sacrifício. Mas observe com atenção. Toda vez que você age contra um desejo imediato, você o faz porque existe um desejo ainda maior operando por trás. Por exemplo, quando uma criança é forçada pela mãe a fazer algo que não quer, como arrumar o quarto ou escovar os dentes, você poderia pensar, ela está fazendo algo contra sua vontade. Porém, a verdade é que a criança age porque teme as consequências de não obedecer, ou porque percebe, ainda que intuitivamente, que enfrentar a frustração da mãe será mais desagradável do que realizar a tarefa. Assim, o ato indesejado é na verdade um ato motivado por outro desejo, o desejo de evitar um mal maior. Essa lógica se aplica igualmente a adultos. Toda vez que alguém diz "fiz isso porque era meu dever", há algo mais profundo acontecendo. Aquela pessoa está obedecendo não a um dever abstrato, mas a um desejo interno de preservar uma autoimagem específica,
menos a imagem de alguém responsável, disciplinado ou ético, correto. Ou talvez esteja evitando culpa ou rejeição social, ou simplesmente buscando aceitação. Mas não importa qual seja o motivo, sempre há um querer por trás do não querer. Esse entendimento é essencial porque revela que você sempre fez o que quis, mesmo quando acreditava estar fazendo algo contra sua vontade. A diferença entre o que você deseja e o que você pensa desejar é muito maior do que imagina. Somos movidos por forças internas muito mais profundas e complexas do que aquilo que nossa mente consciente consegue acompanhar. É por isso que a ideia de que a partir de agora farei apenas o que quero não faz sentido. Não é um novo modo de viver. É simplesmente o reconhecimento de algo que sempre esteve acontecendo. O ego gosta de se imaginar no comando, como se decidisse os rumos da vida conscientemente, mas essa é uma fantasia. O ego é mais como uma criança sentada no banco do passageiro segurando um volante de brinquedo, enquanto o carro segue seu caminho, movido por forças muito maiores. Quando começamos a compreender isso, a noção de responsabilidade muda completamente. Não estamos mais presos à ideia rígida de que existem escolhas totalmente livres ou totalmente forçadas. Em vez disso, reconhecemos uma dança contínua entre impulsos, condicionamentos, percepções e circunstâncias. Essa dança não tem começo nem fim, e não pode ser atribuída exclusivamente ao indivíduo ou ao ambiente. Tudo se move junto. Mas aqui surge outra questão. Se tudo o que faço é motivado por desejos mais profundos, o que isso diz sobre os problemas nos quais me envolvo? Sobre os erros que cometo? Sobre as situações que atraio para minha vida? Há um ponto crucial aqui. Muitas vezes escolhemos o mal menor sem perceber. O ser humano possui um mecanismo interno de busca pela menor resistência. Quando enfrenta duas opções desagradáveis, escolhe automaticamente aquela que parece menos dolorosa, menos mesmo que essa escolha o leve a um caminho que conscientemente ele acredita ser indesejado. O problema é que frequentemente não sabemos o que realmente estamos fazendo. Reagimos, fugimos, evitamos, nos defendemos, e só depois construímos uma narrativa racional dizendo que agimos por dever, princípio ou necessidade. Isso faz com que sejamos estranhos para nós mesmos. Estamos sempre criando pequenas histórias para justificar comportamentos cuja origem é muito mais profunda. E é aqui que muitas pessoas começam a interpretar tudo de forma simplória. Então, se tudo o que faço é o que eu quero, e se tudo o que me acontece é resultado do que sou, isso significa que sou o único responsável pelas coisas ruins que acontecem comigo? Não exatamente, isso é apenas uma leitura superficial da questão. Não se trata de culpa, não se trata de punição, não se trata de identificar vilões e vítimas. O que está sendo dito é que a vida opera segundo padrões profundos, padrões que não passam pelo julgamento moral habitual, mas como nossa cultura está viciada em culpa e moralidade, interpretamos tudo dessa forma. Por isso é tão difícil abandonar a ilusão de que somos vítimas puras das circunstâncias. É desconfortável perceber que aquilo que evitamos sistematicamente também nos molda, e que muitas de nossas dores nascem de padrões internos que não reconhecemos. Não porque merecemos, mas porque essa é a natureza do fluxo de experiência. Tudo está entrelaçado com tudo. E ainda assim, o ego continua insistindo na narrativa da separação. Isso veio de fora. Isso não é culpa minha, isso não tem nada a ver comigo. É uma forma de preservar sua sensação de autonomia, de proteger sua identidade, de evitar enxergar que estamos participando continuamente do resultado que vivenciamos. Mas esse reconhecimento não nos aprisiona, menos nos liberta. Quando você para de olhar para a vida como um conjunto de imposições externas, começa a perceber que está sempre buscando a linha de menor resistência. Isso significa que você está sempre fazendo aquilo que naquele momento faz mais sentido para você, mesmo quando parece doloroso. Com esse entendimento, o peso moral se dissolve e o que sobra é apenas a clareza. Você é um processo em movimento, agindo de acordo com padrões que podem ser compreendidos, investigados e eventualmente transformados. Essa compreensão abre uma porta enorme para a honestidade interna. Você começa a ver que as dificuldades que enfrenta não são maldições jogadas sobre você, mas expressões de padrões que você mesmo alimenta não por culpa, mas por ignorância. E ao reconhecer esses padrões, você já começa a transformá-los. Não há condenação aqui. Há apenas a oportunidade de clareza. É neste ponto que se percebe que a liberdade verdadeira não nasce do esforço do ego tentando se impor ou controlar tudo. A liberdade nasce do reconhecimento de que o fluxo da vida está sempre acontecendo, independentemente da sua sensação de controle. A libertação não vem de fazer o que quero, mas de compreender profundamente o que é esse querer. E enxergar que ele não pertence ao ego limitado, mas ao organismo total que você é.
E quando essa percepção amadurece, você deixa de insistir em narrativas forçadas. Para de se convencer de que é vítima ou herói. Para de tentar encaixar sua vida em molduras morais estreitas. Em vez disso, começa a observar o movimento real do seu ser. E isso permite que você navegue a vida com mais leveza, mais autenticidade e mais consciência. Esse é o início de uma liberdade silenciosa, tranquila, profunda. Uma liberdade que não precisa ser afirmada, porque é vivida. Uma liberdade que não cria arrogância, mas humildade. Uma liberdade que nasce da compreensão de que a vida é como uma correnteza menos e você sempre esteve dentro dela, mesmo quando acreditava estar remando contra ou a favor.